A graça e paz, bem-vindo a mais um devocional, onde nós estamos lendo a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, cada dia um pedacinho e refletindo sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Queria começar esse dia, esse devocional, com mais uma oração. Senhor, obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra e de receber mais de Ti. Abençoa, Senhor, nossos corações e nossas mentes, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz através dessas palavras. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E vamos começar mais um devocional. Nós estamos em Êxodo, a partir de 28. Ontem nós vimos que o Senhor estava detalhando como que o templo iria ser. E nós começamos a partir daqui, nós vamos ver mais detalhes de como serão as roupas dos sacerdotes, como que o Senhor quer que o nome dele fosse louvado, lá no período do Êxodo. E diz assim, capítulo 28. Mande chamar seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os dos demais israelitas para que me sirvam e sejam meus sacerdotes. Faça para Arão roupas sagradas, trajes de grande beleza e esplendor. Instrua todos os artesãos habilidosos que eu enchi de espírito e sabedoria, a fim de que confeccionem para Arão roupas que o consagrarão como sacerdotes para o meu serviço. É interessante essa parte aqui. Instrua todos os artesãos habilidosos que eu enchi de espírito e de sabedoria, a fim de que confeccionem as roupas para Arão, confeccione para Arão as roupas que o consagrarão como sacerdote do meu serviço. E aqui a gente vê que Deus não escolhe qualquer pessoa para fazer aquilo que é para ele. Ele escolhe artesãos habilidosos que ele encheu de espírito e sabedoria. Nós vemos na Bíblia que o Senhor concede dons para cada um para que a sua obra seja feita de modo agradável, de modo que venha a ser edificante. Então a gente não pode pensar que as coisas do Senhor podem ser feitas de qualquer maneira, porque o Senhor, desde o começo, lá desde Êxodo, há muitos anos atrás, ele já capacitava as pessoas para que as coisas que fossem feitas na sua casa fossem feitas com esmero, com cuidado, algo que seja de qualidade. Isso nós aplicamos no dia a dia da igreja, para que as coisas da igreja, para que as coisas de Deus, as coisas do templo que nós vamos hoje, sejam feitas com qualidade. Verso 4. Estas são as roupas que devem confeccionar: um peitoral, um colete, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Devem fazer essas roupas sagradas para seu irmão Arão e para os filhos dele vestirem quando me servirem como sacerdotes. Dê a eles, portanto, linho finamente tecido com fios de ouro e de tecido azul, roxo e vermelho. Os artesãos devem fazer o colete sacerdotal de linho finamente tecido e artisticamente bordado, usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete terá 2 peças, unidas nos ombros por 2 ombreiras. O cinturão decorativo será feito dos mesmos materiais, linho finamente tecido, bordado com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em 2 pedras de ônix os nomes das tribos de Israel, 6 nomes em cada pedra, organizados de acordo com a ordem de nascimento dos filhos de Israel. Grave esses nomes nas 2 pedras da mesma forma que o ourives grava um selo. Em seguida, encrave-as em suportes de filigranas de ouro. Prenda-as às ombreiras do colete sacerdotal como recordação de que Arão representa os israelitas. Arão levará esse nome sobre seus ombros como lembrança contínua sempre que se apresentar diante do Senhor. Faça suportes para as pedras com filigranas de ouro. Trance 2 correntes de ouro puro
e prenda-as aos suportes de filigrana sobre as ombreiras do colete. Em seguida, faça com grande habilidade o peitoral para as decisões. Confeccione-os de modo que combine com o colete sacerdotal, usando de linho finamente tecido com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça o peitoral de uma só peça dobrada de tecido, formando um bolso quadrado com 22,5 centímetros de lado. Fixe no peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira terá um rubi, um topázio e um berilo. A segunda fileira será composta de uma turquesa, uma safira e uma esmeralda. A terceira fileira será composta de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira terá um crisólito, um ônix e um jaspe. Todas essas pedras serão presas a suportes de filigranas de ouro. Cada pedra representará um dos 12 filhos de Israel, e o nome da tribo correspondente será gravado na pedra como um selo. Para prender o peitoral ao colete sacerdotal, faça correntes de fios trançados de ouro puro. Imagine o tanto de ouro que ia nesse colete. Faça também 2 argolas de ouro e prenda-as aos cantos superiores do peitoral. Amarre as 2 correntes de ouro nas 2 argolas dos cantos superiores do peitoral. Amarre as outras pontas das correntes às filigranas de ouro sobre as ombreiras do colete. Em seguida, faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as às bordas interiores do peitoral, junto ao colete. Faça outras duas argolas de ouro e prenda-as à parte da frente do colete, abaixo das ombreiras e logo acima do nó com o qual o cinturão decorativo é amarrado ao colete. Depois, prenda as argolas inferiores do peitoral às argolas do colete com cordões azuis, para que o peitoral fique firmemente preso ao colete acima do cinturão decorativo. Com isso, Arão levará os nomes das tribos de Israel sobre seu coração no peitoral, para decisões quando entrar no lugar santo. Essa será uma lembrança contínua de que ele representa o povo diante do Senhor. Dentro do peitoral, para decisões, coloque o Urim e o Tumim. Urim e Tumim eram como se fossem objetos utilizados para tirar a sorte, para de alguma forma decidir alguma coisa, como se fossem dados. Não são dados, mas é como se fossem dados que, dependendo de como você joga, ele dá um resultado. E eles eram utilizados como ferramentas para conhecer as decisões de Deus. E isso foi Deus que tinha dito para eles utilizarem naquele momento. Então, creio que Deus utilizava esses instrumentos. Não é que hoje você vai poder jogar dados e falar para o Senhor, o resultado que sair vai ser o que o Senhor decidiu. Assim você está colocando uma decisão de Deus em cima de um objeto por vontade própria. Aqui era o contrário. Aqui era Deus ordenando que eles fizessem isso. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar tentando ao Senhor com coisas que vêm do nosso coração. Coloque o Urim e o Tumim para que Arão os leve sobre o coração quando se apresentar diante do Senhor. Assim, sempre que se apresentar diante do Senhor, Arão levará sobre o coração os objetos usados para determinar as decisões a respeito do povo de Israel. De uma só peça de tecido azul, confeccione o manto que é usado com o colete sacerdotal. Faça uma abertura para a cabeça de Arão no meio da peça e reforce a abertura com uma gola, para que não se rasgue. Faça romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho e prenda-as à borda do manto, com sinos de ouro entre elas. Os sinos de ouro e as romãs serão intercalados por toda a volta da borda. Arão vestirá esse manto sempre que servir diante do Senhor, e os sinos tocarão quando ele entrar na presença do Senhor, no lugar santo, e também quando sair. Se ele usar o manto, não morrerá. Em seguida, faça uma tiara de ouro puro e grave nela, como em um selo, as palavras Santo para o Senhor.
Prenda a tiara com um cordão azul à parte da frente do turbante de Arão. Arão a usará na testa, para que tome sobre si toda a culpa dos israelitas quando consagrarem suas ofertas sagradas. Terá de usá-la sempre na testa, para que o Senhor aceite o seu povo. Teça a túnica bordada de Arão com linho fino. Com o mesmo linho, faça o turbante. Confeccione também um cinturão e enfeite-o com bordados coloridos. Para os filhos de Arão, confeccione túnicas, cinturões e turbantes especiais, trajes de grande beleza e esplendor. Vista seu irmão Arão e os filhos dele com essas roupas, e em seguida unja-os e consagre-os. Santifique-os para que sirvam como meus sacerdotes. Façam também roupas de baixo de linho para serem usadas diretamente sobre a pele, indo da cintura até as coxas. Arão e seus filhos deverão usar esses calções sempre que entrarem na tenda do encontro ou se aproximarem do altar para servir no lugar santo. Deste modo, não levarão culpa alguma sobre si e não morrerão. Essa é uma lei permanente para Arão e todos os seus descendentes. Eu peguei aqui algumas imagens que mostram como que eram as vestes sacerdotais. Então, aqui mais ou menos, né, uma representação, dado esse texto que nós lemos, com o que seria a roupa, né? Então, aqui nós temos as ombreiras, nós temos a placa com as 12 pedras representando as tribos de Israel, nós temos o turbante, nós temos a placa escrito Santo para o Senhor, nós temos as roupas de linho fino que deveria ir junto ao corpo. Então, o cinto aqui, todas as roupas feitas de tecido colorido. E aqui tem uma outra imagem que mostra também uma outra visão, né, parecido da de Arão. E essa aqui seria dos filhos dele, uma roupa mais simples, mas ainda assim uma roupa bonita, uma roupa para se apresentar ao Senhor. Só como curiosidade, para que vocês, caso não tenham visto já essas roupas. Agora nós vamos para Mateus, capítulo 25, do 31 até 26, 13, que diz o seguinte: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: Eu lhe digo a verdade, quando fizeram isso ao menor desses meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: Fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente e na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando o vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não o ajudamos? E ele responderá: Eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor desses meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Aqui,
a impressão que dá só vendo esses versículos é que são as nossas ações que vão decidir se nós iremos para o céu e para o inferno. Mas a gente tem que considerar todo o Novo Testamento, todos os ensinamentos, a revelação completa que foi nos dada. E a revelação completa mostra que nós somos salvos pela graça, por conta do sacrifício que Jesus fez na cruz. Ele, nesse sacrifício, levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas, toda a nossa culpa. E o sangue dele derramado que fez com que o pecado que nós tínhamos, o preço que nós tínhamos, fosse pago. E claro, onde que entram as ações nisso? As ações entram quando nós vemos esse sacrifício e nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor. Quando nós reconhecemos que foram os nossos pecados, os nossos erros, aquilo que nós fazemos que nos distancia de Deus, que fez com que Jesus morresse, aí nós abominamos o nosso pecado, abominamos as nossas ações que são contrárias à vontade de Deus. Então, não somos salvos porque nós fazemos aquilo que agrada a Deus, mas porque nós fomos salvos pela graça de Jesus, é que nós fazemos aquilo que agrada ao Senhor, como gratidão, como um coração transformado para o Senhor. Capítulo 26. Quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, disse a seus discípulos: Como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a 2 dias, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo. Em segredo porque Jesus era considerado como profeta por muitos, e eles não queriam fazer isso publicamente para não incitar a revolta de parte da população. 6. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram! O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse: Por que criticam essa mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado, e dela se lembrarão. E hoje, mais de 2000 anos depois, nós estamos lembrando do que aquela mulher fez para Jesus. Salmos 31, 9 ao 18. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou angustiado. Lágrimas me embaçam os olhos e meu corpo e minha alma definham. A tristeza me consome e meus dias se encurtam com gemidos. Minha força se esvai por causa do pecado e meus ossos se desgastam. Todos os meus inimigos zombam de mim e meus vizinhos me desprezam. Até meus amigos têm medo de se aproximar. Quando me veem na rua, correm para o outro lado, não se lembram de mim como se eu estivesse morto, como se fosse um jarro quebrado. Ouço muitos boatos a meu respeito e o terror me cerca. Conspiram contra mim, tramam tirar minha vida. Eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo: Tu és meu Deus. Meu futuro está em suas mãos. Livra-me dos que me perseguem sem cessar. Que a luz do teu rosto brilhe sobre teu servo. Salva-me por causa do teu amor. Não permita que eu seja envergonhado, Senhor, pois clamo a ti. Que os perversos sejam envergonhados, que fiquem calados na sepultura. Silencia seus lábios mentirosos, lábios orgulhosos e arrogantes que acusam os justos. Aqui, mesmo em situação complicada, o salmista confia no Senhor. O salmista sabe que Deus é poderoso, que o futuro dele está no controle das mãos de Deus e que Deus
pode livrar aqueles que perseguem sem cessar. Então, independente de como você esteja, às vezes você está desanimado, achando que não tem valor, que as pessoas estão contra você. A gente tem que saber que Deus nos dá valor. Deus está sempre conosco. Deus está sempre controlando o nosso futuro. Provérbios 8, do 12 ao 13, para terminar. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, sem onde encontrar conhecimento e discernimento. Quem teme o Senhor odeia o mal. E essas foram as palavras do Senhor para nós nesse dia. Espero que possa ter entrado no seu coração, na sua mente, e para que você possa meditar durante o dia nessas palavras, para que nós possamos colocá-las em prática e estar sempre diante do Senhor, querendo receber mais, conhecer mais dele. Vamos fazer uma oração para terminar esse momento? Senhor, obrigado por mais essas palavras. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revelou para nós. Abençoa para que nós possamos entender essa revelação, para que elas façam sentido em nosso coração, para que nós possamos conhecer aquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a gravar essas palavras, para que nós, quando estivermos perto de pessoas, possamos compartilhar, Senhor, a sua palavra, a sua revelação, a tua salvação, a tua bondade, o teu amor e o teu poder. Senhor, abençoa para que nós possamos ter um dia de vitória, para que nós possamos ter um dia abençoado, aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão para a tua casa te louvar e te engrandecer, aqueles que ficarão em casa nos seus afazeres. Abençoa para que em todos esses momentos nós sejamos, Senhor, abençoados, para que nós possamos glorificar o teu nome através das nossas ações, através das nossas vidas. Abençoa aqueles que estão doentes, Senhor, visita os que estão nos hospitais, visita aqueles que estão em casa enfermos, para que o Senhor dê força, para que o Senhor restaure a vida, para que o Senhor cure as doenças, Senhor. Abençoa aqueles que estão desempregados, para que o Senhor abra a porta de emprego, para que, Senhor, as pessoas possam ver o teu poder e a tua salvação. Continua conosco hoje e sempre, Senhor, e obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, que você possa ter um dia abençoado, para que você possa ter um dia de vitória. Te vejo novamente amanhã para mais um devocional, mais um momento de leitura da Bíblia. Fique com Deus.